Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos iniciando mais um Café com Tarja Preta. Um pouquinho atrasado, mas faz parte. Ia gravar aqui com o aplicativo, mas o aplicativo travou. Quebrou minha cara aqui de vergonha. Mas é isso aí, né? Imprevistos acontecem. Sejam todos muito bem-vindos. Estou iniciando aqui a transmissão no YouTube e no Instagram. E hoje o tema da gente é os 10 mandamentos da terapia WL. Terapia Wonderful Life, que é o meu estilo aí de terapeutizar. Vamos lá então. Bom, o primeiro tópico dos 10 mandamentos da terapia é o ponto mais importante, é o ponto-chave, porque devido a vários estudos científicos que têm apontado cada vez mais o sono como uma parte muito importante relacionada na questão de saúde mental e inteligência emocional. Então, se você quer ser uma pessoa mais inteligente, mais eficaz, mais sagaz na sua mente, né? Se você quer ficar uma pessoa muito mais empoderada, muito mais produtiva, é importantíssimo você começar a cuidar também do seu sono. Eu tenho um despertador para dormir. Sim, você usa só o despertador para acordar? Bom, você está perdendo o seu tempo, está tornando esse despertador mais inútil. Por que você não coloca também para sua hora de dormir? Ah, Wander, mas para que isso? Para você conseguir dormir mais cedo e automaticamente acordar mais cedo também. A higiene do sono são alguns rituais que você vai fazer antes de dormir para que você tenha um sono mais fácil, mais tranquilo. E uma das coisas que a gente faz quando vai dormir é o corpo tem que liberar uma substância chamada GABA, que faz com que o seu corpo se relaxe, se distraia um pouco, fique. Quando eu falei se distraia, é o contrário de contrair, né? Quando a gente vai acordar, a gente quer o quê? Contrair, expandir, ficar mais acordado. Já quando você vai dormir, para liberar melatonina, você precisa de escuro, você precisa ficar um tempo sem tomar café nem, e achocolatado, quase que não sai, achocolatado também, tá? Quando você vai tomar um achocolatado ou até mesmo um café de noite, isso vai fazer com que o seu sono não fique tão profundo. Se o seu sono não fica tão profundo, automaticamente você não dorme tão profundo. Hoje eu tive alguns probleminhas para dormir e acabei tendo um sono mais leve. Mas quando eu costumo dormir normalmente, eu costumo ter 2 horas de sono REM, que é aquele sono que realmente descansa, que faz você realmente ficar bem descansado, né? Então, dormir bem é fundamental para a sua saúde mental. E qualquer terapia que você vá, que se preze, ele vai focar também no cuidado com o sono, te orientar para que você consiga dormir mais cedo e melhor, por mais tempo. Se você dormir muito tarde, outra coisa também que vai acontecer é que você vai ter que acordar um pouco mais tarde. O segundo mandamento da terapia seria comer com consciência e disciplina. Hoje em dia nós estamos usando aquele termo mindfulness para várias coisas, né? E uma das coisas para a qual a gente está usando é justamente essa, a questão da alimentação. A gente já falou do sono, mas a gente precisa ter também um olhar mais atencioso, mais carinhoso para a alimentação. Como assim, Vander? Um olhar mais atencioso para a alimentação? Bom, se eu, quando eu vou comer, eu como desesperado, querendo acabar logo com a comida, provavelmente eu não vou nem mastigar aquela comida direito. No entanto, se eu comer com atenção plena, observando aquela comida, mentalizando que eu realmente estou me alimentando naquele momento, já começa a ser uma coisa diferente. Eu já começo a ter outra perspectiva com relação à alimentação. Pode ser que eu consiga mastigar por mais tempo. Eu me relaciono melhor com aquela alimentação. Outra coisa que a gente falou aqui também na outra live foi sobre se relacionar com as coisas, né? Eu assisti uma live do Dudu Rabino e lá ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que foi a gente não tem que se relacionar só com as pessoas. Nós temos que nos relacionar com tudo à nossa volta. Ele falou sobre uma crença dele que era o seguinte: Deus criou o universo, Deus criou também a sua comida, Deus criou tudo. Então, quando eu tomo um café,
eu me relaciono com esse café para que ele passe mais tempo dentro do meu corpo e que ele me traga mais benefícios. Daí uma coisa também interessante para a gente praticar a gratidão. Eu me sinto grato por este cafezinho que eu tomo, que na verdade acabou o café, hoje eu tô tomando achocolatado. Tem que comprar. Então, portanto, é importante a gente ter uma qualidade de sono muito boa, né? E para isso a gente tem que ter alguns rituais matinais e de sono. Toda vez que eu vou dormir, eu costumo mentalizar algumas informações. Para quê? Para que no meu dia posterior eu consiga realmente me conectar com aquelas coisas que eu quero. Por exemplo, amanhã eu quero acordar cedo para gravar a live Café com Tarja Preta. Eu já me dou essa autossugestão antes de dormir. Por quê? Porque aí na hora que eu acordar, eu já acordo com esse pensamento. O seu último pensamento do dia vai ser igual ao seu primeiro pensamento do dia. Caso você tenha um pensamento bom, seu dia provavelmente vai ser muito bom. Caso você tenha pensamentos ruins, fique assistindo notícias antes de dormir, fique jogando um jogo que te dispara muita adrenalina, né? Como eu vejo muita gente jogando jogo de tiro à noite, isso vai fazer com que o seu sono seja mais leve. E na comida a mesma coisa. Se você comer desesperadamente, sem valorizar aquele momento, porque enquanto você está comendo aquela comida saborosa, aquela comida gostosa, aquela comida bonita, tem muita gente por aí que infelizmente não tem nem o que comer. E a gente demonstrar essa gratidão já foi comprovado pela ciência também, que é uma coisa boa para o ser humano. Ativam áreas do nosso cérebro que nos trazem bem-estar. E quanto mais bem-estar você tem, mais bem-estar você vai buscar, mais bem-estar você vai atrair para você. O terceiro mandamento é dê um pé na bunda de relacionamentos tóxicos. É uma coisa que parece clichê, mas muitas pessoas que estão num relacionamento tóxico, elas não sabem que estão num relacionamento tóxico. E isso é impressionante, né? A pessoa tá sofrendo, tá sendo maltratada e ela não sabe, ela não consegue perceber, porque ela acha que aquilo ali é o normal daquele tipo de relacionamento. E aí eu te pergunto, você já esteve em algum relacionamento abusivo e conseguiu superar, sair, se salvar desse tipo de relacionamento? Poucas pessoas conseguem sair. Um relacionamento tóxico é algo muito difícil de você conseguir sair. E em alguns tipos não tem como também você modificar, você dar uma renovada naquilo dali. E aí é muito importante a gente também saber dar um basta, saber dar um ponto final, colocar ali algumas barreiras, alguns limites, porque a pessoa tóxica ela sabe tudo sobre você. Ela te entende como ninguém, ela sabe os seus pontos fracos, ela te bate até quando ela sabe que você, um pouquinho antes de você, do que você aguenta, um pouquinho antes do seu limite, né, para você também não querer sair da relação. E depois ela te afaga, te dá carinho, te dá amor, de uma forma como ninguém daria. Pra quê? Pra depois poder te bater de novo, te espancar, te torturar psicologicamente de novo. É assim que funciona um relacionamento tóxico. E muitas pessoas, como eu disse anteriormente, não sabem que estão num relacionamento tóxico. Muitos parentes, amigos, às vezes chegam pra essa pessoa e dão um toque nela: ô, isso aí tá certo? Será que é assim mesmo? Será que você tem que passar por tudo isso? E a pessoa fica com raiva dos que querem ajudar. Isso também é outra coisa que impressiona, mas é o que acontece. Quarto mandamento: observe seus pensamentos automáticos. Quem aí não tem pensamentos automáticos, né? Eu acredito que todo mundo tenha. E é importante perceber esses pensamentos automáticos, por quê? Porque eu começo, através deles, a perceber o que eu tenho dentro do meu coração, dentro da minha mente subconsciente. A gente costuma representar a mente inconsciente como o coração, porque até mesmo na Bíblia ela costuma passar dessa forma, né? Na Bíblia o inconsciente seria o coração, que eles falam, cuidado com o que entra no seu coração. E exatamente eu te faço a mesma orientação. Cuidado com o que você permite que entre no seu inconsciente. Quando você tem pensamentos muito negativos, pensamentos muito enviesados nessa parte mais negativa da vida, provavelmente você está com problemas emocionais. Um exemplo é, eu costumo ver tudo pelo um aspecto mais negativo. É como se eu tivesse com um óculos ali da negatividade.
Eu quero ser mais otimista, eu quero ser mais positivo, mas mesmo assim eu não consigo. Por que que eu não consigo ser mais positivo? Provavelmente porque eu estou passando por uma fase muito negativa e as minhas emoções transpõem os meus pensamentos, daí as minhas falas, a minha narrativa um pouco mais pessimista. Portanto, é importante a gente ter essa consciência do que sai dos nossos sentimentos e que chega até a nossa fala. Cuidado com os seus sentimentos, que eles vão fazer parte dos seus pensamentos. Cuidado com os seus pensamentos, que eles vão fazer parte do que você diz. Cuidado com o que você diz, que isso vai fazer com que você se comporte dessa forma. Tem uma frase que eu achei bem interessante, que ela é mais ou menos assim. Hoje eu pulei aqui a frase do dia, né? Hoje tá tudo meio corrido. Quinto mandamento dos, da terapia: 30 minutos de caminhada 3 vezes por semana. Uma pesquisa que eu li também, um artigo científico, fala que 30 minutos de exercício aeróbico por semana já vão fazer uma grande diferença na sua saúde. Inclusive, isso é tão bom que até mesmo quem tem pressão alta, enxaquecas, algum problema relacionado à depressão ou ansiedade, também vai ter benefícios com 30 minutos de caminhada. É uma coisa simples, é uma coisa fácil. Você não precisa de ter muita coisa e dificilmente alguém tem uma contraindicação médica para fazer uma caminhada de 30 minutos. Se esse é o seu caso, consulte o seu médico antes, claro. Mas se esse não é o seu caso, já deixa o tênis na sua porta de casa para você, quando sair, já olhar para aquele tênis e falar: bom, agora eu posso fazer minha caminhada. Ou então você até se prepara 15 minutinhos antes. Você pode começar com 5 minutos, depois 10, depois 15, depois 30 e depois ninguém te para mais. A atividade física é uma coisa primordial para o ser humano. Nós não somos seres que são acostumados a ficar parados. Nossa evolução se veio de longas caminhadas. Então, o ser humano, ele tem esse costume. Se a gente vive uma vida muito sedentária, isso com certeza vai acabar sendo muito prejudicial. Então, 30 minutinhos para começar. Se você já está praticando aí 1 hora, 2 horas de atividade física, você está de parabéns. Mas se você ainda não está conseguindo, começa com um pouquinho e vai aumentando aos poucos. Porque é melhor você ficar na média durante muito tempo do que você acabar rapidamente com esse gás. Uma vez uma pessoa me contou uma metáfora que foi bem interessante. Imagina 2 baldes. No primeiro balde você tem uma goteira bem rápida, fica lá gotejando. Tum, 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 tum. E o segundo balde você tem uma goteira que pinga ali bem menos. Pim, pim, pim. A cada 5 minutos ela dá uma gota. Aquele primeiro balde, a água dele vai acabar rapidamente. Já o segundo vai levar mais tempo. Já o segundo vai levar muito mais tempo. E esse tempo que ele vai levar, ele também vai levar mais tempo para esvaziar. Isso serve como exemplo da nossa força de vontade. Se você gasta toda a sua força de vontade muito rápido, o que acontece? O seu gás também se acaba. Se você costuma fazer pouca coisa durante muito tempo, vamos supor que eu costume fazer 30 minutos de caminhada 3 vezes por semana durante um ano. Isso vai ter muito mais impacto na minha vida do que se eu tentasse correr ou caminhar 5 quilômetros todos os dias. Fazer menos, em alguns casos na nossa vida, acaba sendo muito mais. E na produtividade, na disciplina, esse caminho te leva mais longe. Se você conseguir fazer pouco durante muito tempo, aquilo vai se transformar em algo muito grande na sua vida. Vai acabar se exponencializando. O sexto mandamento da terapia é a meditação, oração e as afirmações. É como se isso servisse para você carregar a sua vida, a sua energia vital, como aquele carregador turbo do celular. Quando você vai carregar o seu celular, você não quer aquele carregador que demora o dia inteiro. Você quer logo um carregador turbo que em 30 minutos já deu 60, 70% de carga. E aí eu te pergunto, por que que você não faz a mesma coisa também com o seu corpo? O seu corpo muitas vezes ele tá sem força, sem energia, e aí você precisa descansar e descansar com excelência, com eficácia, acaba te trazendo mais tempo, mais qualidade de vida. Se você consegue descansar rápido
e obter a sua energia novamente, você vai conseguir sempre estar numa produtividade legal. O que eu vejo que gera procrastinação, o que gera atrasos na produtividade, geralmente é isso. É o quê? É aquela culpa que você sente porque não cumpriu uma tarefa X. E aí, porque você não cumpriu uma tarefa X e você sentiu culpa, você fica ainda mais mal, mais desmotivado. E aí você acaba caindo num loop, num paradoxo, onde se você não realiza aquilo que você quer, você sente culpa, e se você sente culpa, você fica desmotivado para tentar de novo aquilo que você quer. E aí já era, acabou. Isso é o ciclo da procrastinação. Já se você usar a procrastinação ao seu favor, eu até coloquei um post no carrossel no meu Instagram, dá uma olhadinha lá, e ele fala: seja um procrastinador e viva mais e melhor. Por quê? Também foram feitas pesquisas que mostram que quando você se diverte, quando você se distrai, faz alguma coisa que é legal, antes de você cumprir uma tarefa muito mais difícil, uma tarefa mais que precisa mais da sua criatividade, da sua eficiência, se você fizer uma atividade lúdica antes, como por exemplo, jogar videogame, jogar um ping-pong, um totó, isso tem vários escritórios hoje de empresas grandes, né, que já estão usando para fazer com que seus funcionários produzam mais e melhor, que é o quê? É trazer essa questão da diversão. Uma pessoa que já está ali se divertindo, está gostando do que está fazendo, os níveis de cortisol dela vão abaixar e ela vai se sentir muito melhor na hora de trabalhar, na hora de fazer as suas atividades do dia. Portanto, essa questão de buscar pequenas doses de felicidade entre as coisas que você deseja fazer, deseja praticar, acaba sendo muito melhor para você do que mergulhar logo de cabeça nas suas tarefas que às vezes não são tão legais e que vão acabar com o seu up, aquela força, aquela energia que a gente tem para fazer as coisas. Se você pausar de vez em quando, estuda 30 minutos ou trabalha 30 minutos, uma hora, e tira ali um descanso de 10, 15 minutos e vai fazer alguma coisa que seja bem divertida, né? Vamos supor que você gosta de redes sociais. Vai ali, coloca um timer, né, para você também não esquecer da vida e vai curtir sua rede social. Olha lá uns reels, uns TikToks, essas coisas da vida. E aí você vai perceber que você vai descansar, vai relaxar um pouco, vai se sentir bem melhor. Portanto, meditação também, áreas do nosso corpo, áreas do nosso cérebro, já foram comprovados que quem medita acaba fazendo uma espécie de musculação no cérebro. Sim, comparando o cérebro de uma pessoa que medita e o cérebro de uma pessoa que não medita, aquela pessoa que faz meditação constante, ela tem uma parte no cérebro relacionada à felicidade que é super desenvolvido. Então, aquela pessoa que medita, ela tem muito mais conexão com a felicidade do que uma pessoa que não faz meditação. Olha só como isso é intenso e profundo. Se você conseguir fazer, praticar uma meditação constantemente, o seu cérebro vai se desenvolver de tal forma que você consiga se conectar melhor com a felicidade. Olha só que incrível. E uma pessoa com depressão, ela consegue se conectar com a felicidade? Não, ela não consegue se conectar com a felicidade. E geralmente ela só vai conseguir se conectar mais com emoções e sentimentos negativos. Se ela começar a praticar a meditação, por exemplo, ela já vai conseguir se conectar melhor com aquela química, aquela neuroquímica do bem, do bem-estar, da autoestima, da autopreservação, sentimentos positivos de que ela vai conquistar algo melhor, de que ela vai conseguir algo melhor. Então, fazer essa conexão é muito importante. Então, se você está buscando sair de crises, né, emocionais, cuidar dessa parte da meditação, ou então das suas orações, ou então das afirmações, ou se você conseguir tudo isso junto, vai fazer com que você tenha esse carregamento turbo, com que você consiga realmente recarregar as suas forças de uma forma muito mais rápida, muito mais tranquila. O sétimo mandamento é o start, na hora que você acorda. O que que você faz na hora que você acorda para começar um dia maravilhoso, um dia potente, um dia realmente que vale a pena? Esse start, eu costumo usar alguns pequenos rituais de manhã para acordar. Eu até postei nos meus stories os que estão aqui no Milagre da Manhã. Esse livro que eu estou lendo aqui, eu já estou quase terminando essas páginas, essas orelhas de burro, é até onde eu li. Eu li até aqui.
Eu cheguei na metade do livro. E aí ele fala sobre algumas formas, né, de você conseguir acordar e já acordar com aquele gás, com aquela vontade. Se você está querendo começar a ter essa força de manhã na hora de acordar, eu super recomendo aqui esse livro das do Milagre da Manhã. Esse é para casais, é um específico para casais, que me ajuda muito nos meus tratamentos, nos meus atendimentos, né? Para que eu possa também levar uma força aí para os clientes que são casados, né? Porque a gente sabe que manter um casamento não é nada fácil. E às vezes o casamento está se afundando por causa de comunicação e outros motivos mais simples. Nenhum casamento acaba por um motivo muito grande. Geralmente os casamentos acabam por motivos bem sutis, motivos bem banais, na verdade. Quando as pessoas criam aquela consciência de que terminaram um relacionamento tão importante por conta de coisas tão pequenas, vem até um certo arrependimento das pessoas. Então, essa parte de dar o start de manhã é muito importante, porque aquilo vai decidir se você vai ter um dia de eficiência, um dia realmente maravilhoso ou não. Se você conseguir fazer alguma coisa que te desperte, que te gere noradrenalina, adrenalina, aquele cortisol que você precisa, é muito importante. Tem alguns aplicativos no celular que você baixa, que é de luminometria. Você coloca no celular e através da câmera do celular você vê se tem a luz o suficiente para você estar acordando bem. A luz necessária para isso é em torno de 5.000 a 10.000 lumens. Então, caso vocês queiram, me fala que eu deixo o link no Stories sobre esse aplicativo que eu costumo usar. Como que eu sei se isso está sendo útil para mim? Eu coloco essa câmera na luz, por exemplo, natural. Na luz natural não, na luz artificial que eu tenho no meu quarto. E eu percebo se essa luz está sendo suficiente para acordar o meu sistema ou não. Se não for, o que que eu faço? Eu já aprendi isso, eu já me convenci disso. Eu costumo ir de manhã praticar atividade física ao ar livre, né? E quando eu pratico atividade física ao ar livre, automaticamente eu já estou aumentando esses níveis de cortisol. Cortisol é ruim, Wander? É o hormônio do estresse? Não, cortisol não é ruim. Depende se ele for liberado da forma errada, né? Se eu estou estressado, se eu estou muito nervoso. Mas na hora de acordar ele é muito útil. É o contrário da melatonina. Enquanto eu uso a melatonina para dormir, eu uso o meu cortisol para acordar, para despertar, para sair daquele momento ali que você tá meio pichuruco. Portanto, a gente já falou aqui do dormir bem, é muito importante, a gente já falou. Coma com consciência, né? De preferência, se você conseguir até fazer um mindfulness ali com a sua comida, vai ser extremamente excepcional. Você vai conseguir cada vez mais se alimentar e ter saciedade. Realmente estar satisfeito com aquilo que você está colocando dentro de você. Depois a gente falou pé na bunda dos relacionamentos tóxicos, porque viver uma vida rodeada de pessoas tóxicas com certeza vai te botar para baixo, com certeza vai te deixar meio derrubado, e é muito difícil você evoluir na vida carregando pessoas tóxicas no seu pescoço, no seu cangote, né? Como se fossem encostos realmente na sua vida. A gente fala muito, vê muito pessoal falando aí de encosto, né, espiritual, mas eu fico muito mais preocupado com esses encostos vivos que tem na vida. Então, se afastar dessas pessoas tóxicas acaba sendo muito útil para você. O oitavo item da nossa lista dos 10 mandamentos da terapia é cuidar da autoestima e, através de ferramentas terapêuticas, a gente se livrar do julgamento e das comparações que a gente muitas vezes consegue fazer. A autoestima é basicamente como eu me vejo, como eu me percebo, como eu me sinto, da forma que eu estou, com a beleza que eu estou, ou se eu não me sinto bonito, por exemplo. Tem pessoas lindas, pessoas maravilhosas que às vezes têm problema com a autoestima porque elas não conseguem se ver como realmente elas são. Elas têm uma visão tão deturpada da vida que acabam elas mesmas se enxergando de uma forma completamente diferente do que são. Uma técnica que eu gosto muito de passar para pensar, fazer a pessoa pensar sobre isso na terapia é colocar uma foto de quando ela é criança, quando ela é bebezinha, no espelho.
E aí toda vez que ela vai se olhar no espelho, na hora que ela começa a se julgar, se criticar, nossa, como eu tô feia, como eu tô magra, como eu tô gorda, como eu tô isso, como eu tô aquilo. Isso serve tanto para homens quanto para mulheres, tá? Não tem gênero essa questão da autoimagem. E aí a pessoa começa a pensar, nossa, eu tô falando tão mal, mas eu era essa criança aqui. Será que essa criança aqui gostaria de ouvir esse tanto de agressões que eu tô falando para mim agora no espelho? E aí a intenção é criar essa consciência para que a pessoa não fique se machucando sozinha, se apontando somente os seus defeitos e esquecendo aquilo que ela tem para demonstrar gratidão. Dificilmente alguém vai ser completamente feio, né? Pode ser que tenha, mas dificilmente a pessoa vai ser isso. E se você começar a olhar mais para suas qualidades do que para os seus defeitos, a chance de você conseguir se tornar essa pessoa que você gostaria de ser é muito maior. Uma outra coisa também que a gente pode estar falando sobre autoestima é a questão dos julgamentos. Ah, eu cometi um erro, e aí eu começo a me julgar, eu começo a me criticar, eu começo a me xingar, eu começo a ficar revoltado comigo mesmo porque eu cometi um erro ou porque eu cometi um fracasso. E isso é falta de perdão, falta de comoção, de você ter um pouquinho de carinho por você mesmo. Ah, você errou? Tudo bem, a gente vai tentar de novo e vai fazer dar certo. Não precisa ficar se culpando, carregando essa culpa como se fosse uma pedra enorme em cima dos seus ombros para o resto da sua vida. Não, se livra logo dessa culpa e tenta de novo. Se você carrega a culpa, isso acaba diminuindo também a sua motivação, aquele power, aquela energia que você tem de seguir em frente com cada vez mais força. A autoestima e nas comparações também serve. E é engraçado que eu não vejo ninguém se comparando com uma pessoa que está numa fase inferior à sua. Por exemplo, eu pego uma pessoa que acabou de começar na terapia. Aquela pessoa não tem experiência, ela está perdidona, ela não sabe o que fazer, ela não sabe se ela vai conseguir atender aquele cliente, né? Meus colegas que começam a trabalhar na hipnose, ele não sabe se vai conseguir realmente hipnotizar aquela pessoa ou não, se vai conseguir quebrar aquelas crenças que impedem que a pessoa acredite ou não. E aí, se eu olho para uma pessoa que está num degrau abaixo do meu, eu, além de tudo, eu ainda posso ter aquele carinho de falar: não, coleguinha, vem aqui, me dá a mão, que eu vou te ajudar a chegar aqui onde eu estou. Porque eu também não preciso ter medo de que aquela pessoa tome o meu lugar. Porque quando ela souber tudo que eu já sei agora, provavelmente eu não vou parar de estudar, eu não vou parar de me agregar coisas que me empoderem, que me façam chegar mais longe. Então, quando ele chegar no meu degrau, provavelmente eu já vou estar no próximo. E aí a gente vai se ajudando, porque eu não acredito muito em concorrência. Os meus concorrentes, nós temos uma boa relação também por causa disso, porque um ajuda o outro. E sempre foi assim, mesmo quando eu trabalhava no comércio. E aí eu te faço essa proposta. Hoje você não vai se comparar àquela blogueira ou aquele ator, aquela atriz, aquele milionário, aquela pessoa bem-sucedida. Não, você vai se comparar a quem está lá embaixo, a quem está antes desse ponto que você está agora. E você vai perceber que isso vai elevar a sua autoestima. Uma técnica muito boa que tem nesse livro aqui também é a questão dos diários, né? De você manter diários anotados sobre as suas conquistas, sobre tudo aquilo que você deseja e sobre tudo aquilo que você já conquistou. Porque quando você anota tudo que você já conquistou, e aí vem aquela baixa, né? Aquela questão de, ah, pô, fulano já tá milionário, ou então fulano tá no emprego muito melhor do que eu. Aí quando é a mulher, nossa, fulana entrou na musculação, ela já tá com aquele corpão, já tá toda bonitona, toda gostosona, e eu ainda tô aqui querendo começar a fazer alguma coisa. Então você vai olhar para aquelas suas conquistas. O que que eu já conquistei? Pelo que eu sou grato? Pelo que eu fui grato ontem, fui grata ontem? E aí isso me eleva, isso me dá mais energia, me dá mais combustível para eu poder ir mais longe. Não olha para quem está lá no topo, olha para quem está aqui, ó, na sua altura, que é quem? É você mesmo. E olha para quem está lá embaixo, porque ajudar as pessoas que estão lá embaixo também vai fazer com que você se sinta melhor. Cuidado também com aquelas pessoas que são tóxicas, né? Voltando ao terceiro mandamento da terapia, pé na bunda dos relacionamentos tóxicos. Se é uma pessoa que você vai puxar ela para o seu degrau e ela vai fazer de tudo para te derrubar, deixa ela lá quietinha para ela fazer a caminhada dela e vai-se embora cuidar da sua vida para você não ficar se prejudicando por conta de pessoas que não merecem a sua atenção. O nono mandamento da terapia seria atrair pessoas de valor para sua vida. Se você se tornou uma pessoa de valor, você não vai querer ficar andando com as mesmas pessoas, até porque isso não vai ser mais possível.
Se você começa a aumentar o seu nível financeiro, aquelas pessoas que estão num nível financeiro um pouco abaixo, talvez elas se sintam mal com isso. Se você conseguir ajudar ela também a abrir a mente dela, desbloquear para ela conseguir fazer as mesmas coisas que você está fazendo, ou outras que façam sentido para ela, beleza. Mas nem todo mundo tem essa mentalidade, nem todo mundo vai querer estar caminhando e evoluindo assim como você. Infelizmente, é muito triste saber disso, mas tem pessoas que não querem evoluir. Tem pessoas que se acomodam na lama e ela sente como se aquela lama fosse um ambiente ali de um spa. Ela tá num spa, tá num balde de lama, um balde de estrume, e ela tá achando que ela tá num spa fazendo uma técnica completamente inovadora de relaxamento, né? E na verdade a gente sabe que não é. Tem pessoas que se acostumam em zonas de conforto que na verdade são infernais. E tudo bem. A gente precisa trabalhar também essa questão da aceitação. Porque senão você vai gastar muita energia para tirar aquela pessoa dali e é um lugar que ela gosta de estar, é um lugar que ela aprendeu, que ela se sente bem. Então, treinar essa aceitação também é muito difícil, porque isso pode acontecer com um filho, isso pode acontecer com um pai ou uma mãe, isso pode acontecer com seu melhor amigo, sua melhor amiga, e às vezes ela vai querer ficar ali, ela não vai querer evoluir e é a vida que segue. Você vai ter que aprender a buscar pessoas que estão com a mesma frequência que você, que estão com a mesma mentalidade, que estão querendo algo bom assim como você quer para você. Aves diferentes não costumam voar no mesmo bando. Você pode ver, hoje em dia é difícil, né, da gente ver aquelas revoadas, é tão lindo, porque infelizmente diminuiu um pouco a quantidade de pássaros aí na nossa cidade. Mas quando a gente viaja, por exemplo, a gente vê na natureza lá aquelas pássaros revoando. Você nunca vai ver pássaros diferentes. Você nunca vai ver uma águia voando junto com os patos ou vice-versa, entendeu? Você vai precisar entender aonde que você está se inserindo, porque dificilmente você vai agradar todo mundo que está ali. E a inveja é um sentimento que existe, mesmo a gente às vezes querendo negar. Eu não quero aceitar que eu sinto inveja. Eu sinto sim, e eu tenho que aceitar isso em mim. Eu sou invejoso assim como qualquer pessoa. E às vezes eu vou me sentir mal porque um coleguinha já está lá na frente e eu ainda não. Só que aí eu vou ter que exercitar a humildade de chegar no meu coleguinha que está lá em cima. Coleguinha, você pode me dar uma força, me ensinar um pouquinho de como você chegou aí? A pessoa, se ela for humilde, também não for eu que não tenho que ser soberbo, né? A pessoa que vai me ajudar vai ter que ser humilde. Soberbo é aquela pessoa que se sente mal por ser ajudada. Ah, se eu aceitar que ele está me ajudando, então eu estou me tornando menor, eu estou me humilhando, eu estou sendo inferior a ele. Tudo bem, eu estou sendo inferior. E essa ajuda vai me fazer com que eu suba para o próximo nível. E quando eu aceito, tenho não sou soberbo, eu consigo me conectar com a humildade do colega que está querendo me ajudar. Porque muitas vezes as pessoas que estão no topo, elas querem te ajudar a subir também. É difícil você ver uma pessoa que está no topo que ela seja egoísta. As pessoas bem-sucedidas, as pessoas de sucesso, geralmente elas são muito generosas. Então elas querem ajudar, elas querem atrair a pessoa ali para aquele meio onde ela vive. Só que às vezes a pessoa que ela está querendo puxar não está preparada. E aí é muito importante a gente aceitar isso, né? Então atraia pessoas de valor para a sua vida e dê um pé na bunda das pessoas tóxicas, aquelas pessoas que só querem te sugar, que só querem receber, receber, receber e nunca te dão nada. São pessoas tóxicas, sim. E você pode até falar para a pessoa, olha, eu esperava que no nosso relacionamento eu desse e recebesse, mas infelizmente eu tô só dando e eu tô cansado. Você pode até dar uma última chance, mas geralmente essas pessoas não tem como dar chance. Ela vai repetir de novo porque ela tá presa num ciclo repetitivo que é muito difícil de sair. Atraia pessoas de valor para a sua vida. E o 10º mandamento é leia livros e use a escrita como terapia. Eu tô com uma pilha de livros aqui que tem 11 livros que eu comprei essa semana para eu estar lendo. Eu tô parado aqui nesse, tô no meio dele, já falta pouco, já li mais do que um terço, já tô quase na metade. E é um livro sensacional. Uma coisa que eu faço, eu tenho déficit de atenção, tenho TDAH. Mas não aquela TDAH de sair correndo igual um louco, de ficar cheio de energia demais, não. A minha TDAH é um pouquinho diferente. Eu tenho uma atenção muito ampliada. Então, se eu tô aqui falando com vocês e passa um mosquitinho aqui, é capaz de eu tentar matar um mosquitinho, o passarinho cantando, eu consigo me deslocar minha atenção com muita facilidade. Então, o que que eu uso para conseguir me concentrar melhor? Eu costumo ler em voz alta. Eu sei que eu leio muito mais devagar quando eu leio em voz alta do que quando eu leio em silêncio.
Só que eu ler em voz alta faz com que eu escute aquela minha voz mental um pouco mais alta. A minha voz mental, aquela vozinha que às vezes fala para você coisas boas ou coisas negativas, a minha voz é muito baixa na minha consciência, na minha tela mental. Quando eu olho para o meu interior, a minha voz é muito baixa. Então, se eu leio em voz alta, eu consigo perceber melhor essa voz que lê para mim. Além disso, a gente tem uma coisa chamada área de Broca, que fica aqui na área lateral da nossa cabeça, né? Eu não vou saber falar aqui agora que me fugiu a mente, mas ela fica mais ou menos aqui no lado esquerdo. E essa área de Broca, ela é responsável pela fala. Aquela pessoa que gagueja é porque ela está usando a área oposta. Ao invés de estar usando do lado esquerdo, ela está usando do lado direito. E aí isso aqui provoca uma dificuldade na fala. A área específica mais correta do cérebro para a gente usar é essa área de Broca do lado esquerdo. E aí eu consigo treinar essa parte da fala. Como assim, Wander? Leia em voz alta e aí você vai se ouvindo, se escutando, prestando atenção no seu livro também, porque às vezes você presta atenção só na fala, né? Como eu disse, a nossa atenção ela é flutuante. E aí eu começo a praticar essa fala, me escutar melhor, começo a me ouvir e aprender coisas novas, fazer neuroassociações. Quanto mais você lê, mais neuroassociações você vai conseguir fazer. E outra coisa boa também que eu faço é síntese. Terminei um capítulo, eu vou e paro e falo: tá bom, o que eu aprendi de mais importante aqui nesse capítulo? O que realmente ficou? O que foi impactante? O que eu posso colocar na minha vida? O que eu posso usar aí no meu dia a dia? E aí eu faço esses resumos mentais. Fica muito mais coisa dentro da mente. Eu costumo fazer isso também com filmes. Se eu assistir um filme, eu termino o filme e acabou, né? É só lixo, botei lixo pra dentro de mim. Não, peraí. Vamos raciocinar. O que teve de bom nesse filme? O filme começou assim, aconteceu isso, a história girava em torno disso, assim, assim, assado. Pô, legal, gostei desse filme. E aí eu transformo também aquilo num conteúdo que eu posso armazenar na minha memória e durar por mais tempo. São técnicas de memorização, né? Que eu costumo usar. Eu não sou um craque na memorização, mas eu sei muitas técnicas que me ajudam com que eu guarde mais conteúdo. Outra coisa muito importante para a gente exercitar a nossa mente também é a escrita. Tudo aquilo que você escreve tem um impacto emocional muito intenso em você, até mesmo para ressignificar crenças. Vou dar um presente aqui para você que está online hoje me assistindo aqui cedo, né? Eu comecei hoje cedinho, não foi tão cedo como eu previ, mas comecei cedo, que é a escrita terapêutica. Eu vou te dar esse presente. Anota aí essa técnica na sua mente ou no papel, se você preferir, que é o seguinte: você vai pegar, a partir de hoje, todas as crenças limitantes que você conseguir captar. Por exemplo, o dinheiro é sujo. É uma crença limitante financeira que as pessoas costumam ter com frequência. O dinheiro é sujo, já passou pela mão de muitas pessoas, aquelas pessoas, algumas delas poderiam estar doentes ou carregando algum micróbio, alguma coisa do tipo. E aí você vai falar: não, o dinheiro não é sujo. O dinheiro é uma energia que eu preciso e que faz com que eu consiga realizar vários sonhos. Através do dinheiro que eu realizo os meus sonhos. Ah, eu quero ir para as Maldivas. Tá, mas para isso você tem que ter dinheiro. Então o dinheiro não é sujo, o dinheiro é uma coisa útil. Só. O dinheiro é uma coisa útil. E eu posso reescrever isso no papel. Coloco lá a primeira crença: o dinheiro é sujo. Aprendi isso com meus pais. Tem que lavar a mão depois de pegar no dinheiro. Não, não tem nada a ver. O dinheiro é limpo, é uma energia maravilhosa e abundante que ronda pela minha vida. E eu escrevo aquela crença várias vezes ali no papel e eu acabo ressignificando aquele pensamento, aquela crença que eu aprendi lá na infância. Então vamos fazer uma recapitulação de tudo que a gente falou hoje. Eu falei sobre os 10 mandamentos da terapia. O primeiro deles foi dormir bem. Cuidar do seu sono é primordial para que você tenha uma qualidade de vida maior e tenha também, principalmente, o sono ele vai beneficiar em quê? Ele vai beneficiar a questão do seu pensamento, da sua clareza nas ideias. Ele vai beneficiar com que você tenha mais energia, mais disposição. Eu vejo muitas pessoas reclamando que não tem disposição no outro dia. Mas aí vem aquela pergunta: você realmente tem exercitado uma noite de sono boa? Você tem colocado o despertador para a hora de dormir? Você tem tido a consciência, né? Tudo é um mindfulness, né? Uma questão de você colocar sua atenção plena naquilo. Você vai dormir? Coloca a sua atenção plena naquilo. Você vai se alimentar, que é o segundo mandamento? Coma com consciência, com disciplina. Coloque também a sua atenção plena naquele momento ali de você estar naquela refeição, como se não houvesse nada além daquilo. Se conecta com o presente, com aquele momento. O terceiro mandamento foi o pé na bunda dos relacionamentos tóxicos.
Para que você ficar colecionando relacionamentos com pessoas que só te fazem mal, pessoas que só te sugam e nunca te agregam, pessoas que não estão nem aí pro seu bem-estar, só querem saber do próprio umbigo. Esse tipo de pessoa não é um tipo de pessoa que vale a pena para eu carregar na minha vida. Eu não carrego. Eu simplesmente deixo ir. Aquela pessoa que fala pelas costas ou que não tá nem aí para o que você sente, o que você pensa, o que você faz, deixa elas seguirem o seu caminho. Quarto tópico, observe os seus pensamentos automáticos. Se você começar a prestar atenção nos seus pensamentos automáticos, você vai conseguir ter maior clareza quanto àquilo que você pensa e sobre aquilo que está no seu inconsciente, aquilo que você realmente sente. Através dos pensamentos, nós podemos ler nas entrelinhas e chegar até o inconsciente. Como que eu percebo isso? O que eu estou falando está tendo um viés mais positivo ou um viés mais negativo? Aí, para eu ter mais eficácia, mais assertividade nisso, eu posso usar, por exemplo, as técnicas dos diários. Existem os diários escritos e tem também os diários que você pode baixar no seu celular e você coloca aí os seus pensamentos, os seus sentimentos. O que que você sentiu ontem? O que que você está sentindo hoje? E aí eu começo a trabalhar melhor essas emoções dentro de mim. 30 minutos de caminhada é o quinto tópico, atividade física. Eu passei 30 minutos de caminhada porque é o exercício mais simples que tem, né? Você não precisa de nada, você não precisa de pagar, você não precisa de comprar algo, só o tênis velho que você tem aí, aquele tênis velho, sabe aquele tênis velho chulesento que você não usa há muito tempo? Tira ele do guarda-roupa, dá uma limpadinha nele, deixa ele cheirosinho, bonitinho, calça e vai. E outra coisa também que a gente precisa trabalhar muito é a questão dos hábitos. Eu tenho um livro aqui chamado Hábitos Atômicos. E ele ensina como a gente faz para dificultar comportamentos e hábitos ruins e facilitar comportamentos e hábitos bons. Eu acredito que eu vou fazer próximo café com tarja preta focando nisso, na questão da produtividade e dos hábitos, na mudança de hábitos. Acho que vai ser bem legal. Então, a gente falou sobre 30 minutos de caminhada 3 vezes por semana. Por que que eu falei isso também? Porque tem um artigo científico que eu li que eu achei maravilhoso e ele fala justamente sobre isso. 30 minutos de caminhadas semanais 3 vezes por semana já vai fazer com que você tenha um dia excepcional. Eu mesmo daqui a pouquinho eu vou ali fazer a minha. Depois a gente pode focar também na questão da meditação, da oração e das afirmações positivas. Existe uma forma correta de você fazer as afirmações positivas, que é o quê? Você colocar metas, objetivos e meios para você concluir essas metas. Não é só você colocar lá a meta, eu quero ganhar na Mega Sena. Não, pelo amor de Deus, não faz isso não, tá? É uma coisa muito difícil. Se você conseguir, manda 100 mil aí para minha conta que eu vou adorar. Mas é muito difícil essa questão de você ficar contando com a sorte, até porque você às vezes nem sabe se realmente tá tendo ganhador em todos os sorteios, eu tenho minhas dúvidas. Então, eu posso colocar, por exemplo, no meio disso tudo, eu quero ir pra. Eu moro aqui em Brasília, né? Eu quero sair de Braslândia, quero ir para Taguatinga ou para Brasília. Eu posso colocar essa ideia na minha cabeça, tá? Eu quero chegar lá. Essa é a minha meta, esse é meu objetivo. Mas como que eu vou chegar lá? Eu vou de ônibus, eu vou a pé, eu vou de bicicleta, eu vou de carro. Como que eu vou? Essa é a estratégia que eu vou usar para chegar até lá. Então eu tenho que ter clareza quanto à minha estratégia. Como que eu vou fazer para chegar no meu objetivo? E eu posso colocar também esse como dentro das minhas afirmações positivas. Se eu coloco esse como, fica tudo muito mais fácil. Tá, eu quero chegar a Brasília, mas para isso eu vou usar o meu carro, eu vou abastecer, eu vou calibrar os pneus, vou observar se está com água no radiador, se o óleo a revisão tá feitinha, se o carro tá funcionando ok, beleza. Então agora eu posso ir. Na estrada eu preciso ter o melhor caminho. Será que eu vou pelo caminho mais longo ou pelo caminho mais curto? E aí eu vou pensando e planejando. E outra coisa que vai acontecer também, durante a execução desse projeto é o quê? Vão acontecer algumas atribulações, às vezes não vai dar tudo certinho, não vai sair tudo como o esperado, como o planejado. E aí eu tenho que fazer a correção das rotas. E aí tá o X da questão, né? Muitas vezes a gente vai fracassar, vai errar, não vai dar certo, e aí a gente precisa continuar. Precisa ter aquela questão de não desistir, de você seguir em frente apesar de tudo, né? A gente precisa ter um pouco de persistência. Tem hora que me foge as palavras aqui de manhã, mas tudo bem. A gente não pode ser insistente, né? A ponto de fazer a coisa errada para sempre. Não, a gente tem que ser persistente. Mas dentro dessa persistência tá também a consciência de que você está fazendo a coisa certa ou não. E se você não está fazendo a coisa mais adequada,
é importante mudar a estratégia para que você consiga chegar à sua meta definida. Então, meditação é o sexto tópico. Você percebe como está tudo ligado? Se eu tenho aquela atenção plena na hora de meditar, na hora de fazer minhas orações, na hora de fazer minhas afirmações, eu consigo também ter essa mesma concentração, essa mesma atenção na hora de dormir, que eu vou ter aquele despertador para saber que está na hora de dormir, que eu vou ter também aquela consciência do que eu tenho que fazer amanhã, e aí eu posso estar usando isso tudo junto e misturado, né, ao longo do meu dia. Então, as orações, as afirmações também já foram comprovadas cientificamente que a oração faz muito bem para a gente, que a meditação faz muito bem para a gente, inclusive exercita áreas específicas do cérebro e que essas pessoas que praticam meditação há muito tempo têm um cérebro diferente do nosso. E eles vão ter também uma conexão com sentimentos que são completamente diferentes do nosso, que não pratica. Então, se você quer ter uma vida saudável, uma mente leve, uma vida cheia de bem-estar, é preciso também que você foque nessas questões de meditação, de oração ou de afirmações. Se você conseguir fazer os três, beleza. Se as suas crenças fundamentais não permitem, tudo bem, faça aquilo que está dentro dos seus princípios e dos seus valores. O oitavo tópico dos mandamentos da terapia foi a autoestima, a questão do julgamento e das comparações, e que muitas vezes também a gente nem está sendo comparado, nem está sendo julgado. A gente está achando que as pessoas estão julgando a gente está, quem na verdade está se comparando, está se julgando o tempo inteiro, muitas vezes somos nós mesmos. E por algum motivo a gente começa a acreditar que são as pessoas que estão julgando a gente, e não é isso o que está realmente acontecendo. Outra coisa para que serve a terapia é para isso, é para você acabar com essas distorções cognitivas, tanto do que você sente, que às vezes não é exatamente o que condiz com a realidade, quanto o que você pensa. Às vezes você tem pensamentos também que não condizem com a realidade, mas que de alguma forma você passou a acreditar naquilo. E quem nunca se arrependeu de uma decisão que tomou, de uma crença que aceitou durante muito tempo da sua vida e depois simplesmente mudou? Ah, eu acreditava em Papai Noel durante muito tempo da minha vida e de repente eu descobri que o Papai Noel não existia de fato, mas que sim, o que existia era aquela crença da solidariedade, da generosidade que está dentro do espírito natalino, além também de uma crença religiosa que é o nascimento do menino Jesus. E aí eu começo a ter uma nova compreensão daquela primeira crença. Olha que legal. As crenças, elas não só mudam, não só se transformam, elas também evoluem, né? Elas evoluem em algo melhor. Elas não só morrem, né? Ah, parei de acreditar no Papai Noel. Não, eu ainda acredito no espírito natalino. Eu tenho muita admiração por aquilo. Eu mudo o meu estado emocional quando chega aquela época. E se você perdeu alguém nessas épocas, né? Uma coisa muito importante também da gente falar é o luto. Se você perdeu alguém numa época dessa, aquilo vai ficar ancorado de uma forma um impacto emocional muito forte na sua vida. É preciso você tratar isso. Porque senão você, toda vez que chegar aquelas luzes de Natal, aquela coisa linda, você fica para baixo. E aí vem a depressão sazonal, que é aquela depressão que ela bate em determinadas épocas do ano. Então falamos aqui também sobre autoestima, o julgamento e comparações e o nono tópico que é atrair pessoas de valor para sua vida. Depois que você der um pé na raba, um pé na bunda de pessoas tóxicas que não merecem estar na sua vida, agora você pode atrair pessoas de valor, né? Pessoas interessantes para sua vida, pessoas que vão agregar, que vão te levar até o próximo nível. Porque se você está numa mesa com pessoas que são mais burras do que você para você se sentir o seu ego, né, elevado, eu sempre ando com as pessoas que são menos do que eu para que eu me sinta mais elevado. Não, está completamente errado. Ande com pessoas maiores do que você, pessoas mais inteligentes que você, pessoas mais bonitas do que você dentro dos seus padrões, porque daí você começa a aprender alguma coisa com essas pessoas. Se você ficar sempre, eu ando com pessoas, eu vou numa festa, vou numa balada, aí tem aquelas técnicas de sedução, né? Vá com uma pessoa que não seja bonita, porque senão ela vai pegar todo mundo. E a mesma coisa serve também para a parte da cultura, da informação, da inteligência. Se você está numa mesa rodeada de pessoas que são muito mais inteligentes que você, já estão mais bem-sucedidas que você, há grandes chances que você acabe ali se nivelando com aquelas pessoas, né? Ao passo, se você andar sempre com pessoas ali, eu não quero me humilhar, eu não quero me envergonhar, não quero que as pessoas percebam que eu sou inferior. Não, cara, isso aí é soberba, é você não querer ser ajudado. Abre o seu coraçãozinho, abre a sua mente e permita-se ser ajudado sim pelas pessoas. A soberba, assim como a falta de humildade, é um sentimento horrível. Nós falamos também sobre o último tópico aqui dos mandamentos da terapia, que foi o 10º mandamento, né? Leia livros e use a escrita como terapia.
E aí no livro que eu tô lendo aqui, que eu tô finalizando, já tô na metade, O Milagre da Manhã para ter um relacionamento incrível. Aí eles mostram aquela técnica do diário. Você pode usar tanto o diário escrito quanto o diário no seu celular. E aí você vai usar isso como referência para aquele momento que você estiver desanimado, que você estiver para baixo, que você não souber aí o que fazer. Você vai olhar as suas conquistas, né? O que que eu fiz que eu tive gratidão? Ah, hoje eu tenho gratidão, eu me sinto grato porque hoje eu consegui levantar cedo. Estou realizando aqui minha live Café com Tarja Preta e é um momento maravilhoso do meu dia em que eu compartilho conhecimento com outras pessoas. Às vezes as pessoas interagem aqui comigo também e é algo maravilhoso essa troca de conhecimento. Ah, depois eu consegui levar minha filha para a escola, consegui organizar toda a minha agenda do dia. Depois de conseguir organizar toda a minha agenda do dia, eu também consegui colocar em prática tudo aquilo que eu tinha planejado durante o final de semana para realizar, para executar aí durante a semana. Bom, então quer dizer que tem coisas que eu consegui. Eu realizei coisas com sucesso dentro da minha semana. Eu não vou ficar olhando só para aquele viés negativo de coisas que eu não consegui. Ah, eu não consegui, eu falhei nisso aqui, hoje eu não comecei a live na hora certinha. Tá, eu poderia me debilitar, eu poderia me paralisar, tipo, se eu já comecei o dia mal, o resto do meu dia vai ser horrível. Pelo contrário, eu vou olhar para aquilo que deu certo. Tá, eu não cheguei na hora certa, mas eu consegui fazer. E eu me sinto grato, eu me sinto feliz, eu me sinto bem por isso. E eu começo a olhar para as coisas boas do meu dia e não somente para aquilo que não deu certo. Então, esses foram os 10 mandamentos da terapia. Dormir bem. Segundo mandamento, coma com consciência e disciplina. Terceiro, pé na bunda de relacionamentos tóxicos. Quarto, observe seus pensamentos automáticos, que daí você vai conseguir entender como que realmente está o seu inconsciente, se está bem ou não, se está precisando ali de fazer uma revisão, né? 5. 30 minutos de caminhada 3 vezes por semana. É o mínimo de exercício que você pode fazer para já estar se sentindo um bem-estar muito, muito legal, né? Sexto, meditação, oração e afirmações. Se você conseguir fazer os três, maravilha. Se não conseguir também, não tem problema. Faz o que você der conta. Sétimo, start, aquela reiniciação ali que você faz de manhã para você levantar e ter um dia maravilhoso. Oitavo, autoestima, julgamento e comparações. Nono, atraia pessoas de valor para a sua vida. E décimo, leia livros e use a escrita como terapia. Bom, eu estou pensando em repetir essa live hoje à noite. Vamos ver se eu tenho tempo, se tudo conspira aí pra gente conseguir fazer. Se conseguir, beleza. Se não, vai ficar gravado aí no YouTube. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço aí pra você que acompanhou até aqui. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e até o próximo Café com Tarja Preta na quarta-feira que vem, às 6 horas, se tudo der certo. Se não der, eu tô aqui 6 e pouquinho. Mas é a vida. Daqui a pouco eu consigo fazer 6 horas todos os dias. Tchau!